Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso encontro de toda semana e dando continuidade, né, à nossa química orgânica, dando continuidade às nossas reações orgânicas. Nós hoje vamos falar das chamadas reações de oxidação, correto? Bem, só que essa oxidação que trataremos no encontro de hoje é a oxidação de alcenos, certo? Então vamos lá. Primeiro, né, recordar o conceito de oxidação e redução. Então, primeiramente, dizer que a oxidação e a redução são fenômenos simultâneos. Né? Essa oxidação, né, inicialmente, ela tinha o conceito, né, ela tinha a ideia de ser uma reação com oxigênio. Né? Hoje sabemos que não é assim. Então, a reação de oxidação ela pode também ocorrer na ausência de oxigênio. Não necessariamente tem que ser o oxigênio que provoca essa tal reação. Tá? E essa oxidação aqui na química orgânica ela pode ocorrer tanto com álcoois, aldeídos, quanto com os nossos alcenos, que é o foco do nosso encontro de hoje, tá certo? Pois bem, só recordando, né, os conceitos de oxidação e redução, conceitos esses que você deve ter trabalhado no primeiro ano do ensino médio, então eu coloquei para você que a oxidação é um processo pela qual um átomo perde elétrons, né, então a saída de elétrons de uma estrutura atômica, a gente chama isso fenômeno de oxidação, e consequentemente com a saída, né, desse elétron, o chamado número de oxidação desse átomo, ele aumenta. Tá? Então eu posso definir a oxidação pelas duas formas. Eu posso dizer que a oxidação é a perda de elétrons, ou ainda dizer que a oxidação corresponde ao aumento do número de oxidação, chamado NOx. Enquanto a redução é exatamente o contrário. Então, na redução, né, o elemento ele ganha, o átomo ele ganha elétrons, consequentemente, o número de oxidação desse átomo tende a diminuir, correto? Então, oxidação e redução, como já falamos, são fenômenos simultâneos. Né? Então, se alguém oxida, é porque um outro alguém vai estar sofrendo a redução. Muito bem. Como dizemos, no nosso encontro de hoje, vamos tratar apenas da oxidação que ocorre com aquele grupo, né, que a gente já trabalhou ainda nos encontros presenciais, o hidrocarboneto, mas é um hidrocarboneto que contém uma ligação dupla, né, que nós chamamos aí de alcenos. Então esse alceno ele pode sofrer uma reação de oxidação, dando aí um outro produto orgânico. Pois bem, essa oxidação de alceno ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Tá? Então já estou colocando já para você aqui. Alcenos sofrem oxidação branda, guarde esse termo, oxidação branda, originando diálcoois vicinais. Esses termos vicinais é uma alusão a carbonos vizinhos, um carbono do lado do outro, certo? Então já está aí informado o produto dessa reação de oxidação branda. Então esse alceno ele sofre uma reação do tipo branda, correto? Originando um diálcool. Né? Você deve lembrar que esse grupo hidroxila aqui caracteriza a função orgânica álcool. Como você tem duas hidroxilas em dois carbonos vizinhos, a gente diz que é um diálcool vicinal. Muito bem. É importante também lembrar, né, que essa oxidação branda ela ocorre na presença de uma substância oxidante, ou seja, uma substância que vai provocar a oxidação nesse alceno, certo? E essa oxidação branda ela é caracterizada pelo meio, né, no qual a gente provoca aí essa oxidação. A gente diz que a oxidação branda ela ocorre em meio básico, correto? Ácido, básico e neutro. Né? Então, no caso, para que seja oxidação branda, o meio tem que ser básico ou neutro. Aí você vai estar diante de uma oxidação do tipo branda. Coloquei ainda também que as substâncias oxidantes normalmente usadas, né, para esse tipo de reação é o nosso famoso permanganato de potássio, KMnO4, ou ainda o nosso dicromato de potássio, K2CR2O7. São as substâncias que normalmente a gente utiliza nessas reações de oxidação. Lembrando ainda que essa substância oxidante ela produz um tipo de oxigênio que a gente chama de oxigênio nascente. É esse oxigênio nascente que vai provocar, né, a oxidação do nosso alceno. E nas reações a gente representa
esse chamado oxigênio nascente dessa formazinha aqui, tá vendo? É um oxigêniozinho entre colchetes, ok? Não é o gás oxigênio, ok? É um chamado oxigênio nascente, é o oxigênio que vai provocar, né, a oxidação. Esse oxigênio nascente ele é formado, ele é produzido a partir desses dois oxidantes, permanganato de potássio ou o nosso dicromato de potássio. Muito bem, então já tem na sua telinha, né, um outro caso, outro exemplo, né, de reação de oxidação branda, tá certo? Branda. Então perceba, eu tenho aqui, ó, o nosso alceno, certo? Percebo que eu fiz uso aqui de um oxidante, está aqui simbolizado por esse oxigênio aqui entre colchetes. Nada me foi informado em relação ao meio, né, se é ácido, básico ou neutro. Então a gente vai entender que é um meio neutro, né, não é meio ácido e não é meio básico, então é meio neutro. E o meio neutro também caracteriza a nossa oxidação branda. E aí, por fim, a gente tem aqui uma formação, tá vendo, ó, de álcoois, né, duas hidroxilas, que foram agregadas aos carbonos que antes eram insaturados, né? Então percebeu, a ligação dupla, ela se quebra, e esses carbonos da ligação dupla, eles ganham, digamos assim, né, a partir do oxigênio nascente, eles ganham aqui o grupo hidroxila, né? Então você tem aqui formação de um diálcool. Então esse é o produto da nossa reação de oxidação branda. Bem tranquila essa reação. No caso aí, a nomenclatura do nosso amiguinho seria o 2-metilpentan 2,3-diol, né? É um diálcool, certo? Muito bem. Eis um outro exemplo. Então, de novo, você tem aqui, ó, o nosso alceno, temos aqui a ligação dupla, temos aqui o oxigênio nascente, aqui foi colocado água, né, para dizer que o meio é meio neutro. E aí perceba, houve aqui a ruptura, quebra da ligação dupla, e esses dois carbonos aqui, olha, eles ganham aqui o grupo hidroxila. Então você tem aqui a formação de um diálcool, no caso aqui o nosso etanodiol, também conhecido como etilenoglicol, certo? Muito bem. Terceiro exemplo é sempre da mesma forma, né? Você tem aqui de novo, ó, uma ligação dupla. Estou aqui usando o nosso oxidante, olha o oxigênio nascente, aqui ele me diz que o meio é brando, tá? Mas não é necessário colocar isso, só você olhar para o meio. Se você não tiver presença de ácido, significa dizer que o meio é um meio básico. Ou seja, significa que a oxidação é uma oxidação branda. Não necessariamente o meio é básico. Pode ser também que seja meio neutro. Certo? Então, quebra-se a insaturação e surge aqui as duas hidroxilas, produzindo o nosso diálcool. Muito bem. Existe ainda uma outra possibilidade de ocorrência dessa reação de oxidação, só que agora não é mais a tal oxidação branda, é uma oxidação que nós vamos chamar de oxidação enérgica. Essa oxidação enérgica, você vai perceber que ela vai ocorrer na presença de um ácido, então ela só ocorre se o meio for um meio ácido. Então coloquei para você aqui em cima. A oxidação enérgica, com quebra da ligação dupla, produz ácido carboxílico, cetona e ou uma mistura de CO2 e água. Tá? Então você vai perceber, eu vou te mostrar aqui no próximo slide, que o produto dessa reação ele vai depender da posição da insaturação. Tá? Eu vou te mostrar isso com um pouquinho mais de calma. Vamos primeiramente analisar aqui essa reação. Então eu tenho aqui, ó, o meu alceno, temos a ligação dupla, o nosso oxigênio nascente, temos aqui, né, uma indicação de que o meio é meio ácido. Tá? Então, é importante frisar, nesse caso, que você não vai observar apenas a ruptura da insaturação, não. Você vai quebrar, literalmente quebrar a molécula. A molécula será partida, será quebrada e vai formar dois fragmentos. E ela se quebra exatamente, né, ali em cima da nossa insaturação. Tá vendo? Então eu vou quebrar aqui e eu vou ter então dois fragmentos. O fragmento aqui à esquerda e o outro fragmento aqui à direita. E esses dois fragmentos, aí sim, eles serão transformados em ácido carboxílico ou cetona
ou uma mistura de CO2 e água. Isso vai depender da posição, do tipo de carbono que está ligado aqui à nossa insaturação. Eu vou já falar melhor sobre isso. Então, nesse caso aí, quebrou-se, formou-se esses dois fragmentos, e no caso ali vai formar uma cetona. Aqui formou primeiramente um ácido carboxílico. Deixa eu voltar para cá para você verificar mais uma vez. Ó, deixa eu voltar aqui. Então, inicialmente vai formar um aldeído, e é importante eu falar sobre isso, eu ia deixar para falar no final, mas vamos lá adiantar. Esse aldeído que foi formado, logo em seguida, ele vai dar origem a um ácido carboxílico. Então, a gente diz, preste atenção, que esse aldeído seria um produto intermediário, ou seja, o alceno forma por oxidação enérgica um aldeído, que por sua vez é oxidado a ácido carboxílico. Tá? A gente não consegue finalizar a reação no aldeído. Não, é um processo que é um processo muito rápido. Então ele forma o aldeído e quase que instantaneamente ele vai dar origem ao ácido carboxílico. Tá? Então por isso que foi relacionado aqui em cima que ocorre a formação de ácido carboxílico. Repare, não foi mencionado aldeído, até porque o aldeído, como já disse, é um composto intermediário, forma o aldeído e imediatamente ele é convertido a ácido carboxílico. Então, forma um aldeído aqui nessa nossa reação, que logo em seguida é convertido a ácido carboxílico. Muito bem. Coloquei para você, a oxidação enérgica ocorre na presença de uma substância oxidante, aquela mesma, né, que a gente fez uso lá na oxidação branda, certo? Só que agora em meio ácido, correto? Então, oxidação branda, meio neutro ou básico, oxidação enérgica e sempre em meio ácido. Então, aí sim, importante a gente atentar para o que vai ser colocado agora. A posição da insaturação é que vai determinar o produto que será formado na nossa reação. Então, eu vou colocar para você assim, ó. Se a ligação dupla estiver ligada a um carbono primário, e quando você quebrar a molécula, nós já comentamos no slide anterior que a molécula vai ser partida, quebrada exatamente em cima da ligação dupla. Então, quando você quebrar a ligação dupla e um dos carbonos for um carbono primário, esse carbono primário ele vai gerar uma mistura de CO2 e água. Tá? Então, o carbono primário ele se transforma em gás carbônico, CO2 e água. Certo? Só chamando a sua atenção, lembre-se que lá do primeiro ano você deve ter visto isso, que o nosso ácido carbônico, H2CO3, é, na verdade, um equilíbrio químico que ocorre entre o CO2 e água. Tá? Então, você pode muito bem nessas reações dizer que o carbono primário forma CO2 e água, ou dizer que o carbono primário forma H2CO3, que é basicamente a mesma coisa. Né? Então, a gente diz que o ácido carbônico ele existe em equilíbrio com CO2 e água. Então, aqui, tanto faz você escrever que o produto é CO2 e água, ou escrever que é H2CO3. O mais comum é você ver escrito na forma de CO2 mais água. Pois bem, se a ligação dupla estiver ligada a um carbono secundário, aí sim, esse carbono secundário inicialmente é convertido em aldeído, lembra? E esse aldeído imediatamente é convertido então a ácido carboxílico. Então a gente diz que o carbono secundário ele se transforma num ácido carboxílico. E por fim, o nosso carbono terciário vai dar origem à cetona. Tá? Então é por aqui que você vai definir o produto que será formado nessa reação de oxidação enérgica dos nossos alcenos. Então vamos aqui ao primeiro exemplo. Então você percebeu que eu tenho o nosso alceno. Vamos àquela questão da classificação do carbono. Então veja bem, esse carbonozinho que está aqui, eu estou apontando para você agora, olha aí para a telinha. Esse carbono, ele é um carbono secundário. Lembra? Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. Esse outro carbono que eu estou apontando aqui agora, o próximo, olha ele aí, esse já é um carbono terciário. Então, quando eu quebrar essa molécula ao meio, deixa eu voltar aqui, quebrar a molécula ao meio, essa partezinha, esse fragmentozinho aqui, em que você tem o carbono terciário, esse grupo todo aqui, ele vai ser convertido a cetona. Lembra? Acabamos de mostrar. Carbono terciário dá origem a cetona. Então, perceba que esse fragmentozinho aqui primeiro, ó, esse que está aqui à minha esquerda, ele está aqui, ó, ele foi convertido a cetona.
Ele aqui, ó, isso aqui é uma acetona. Certo? O outro fragmento que está aqui à direita da ligação dupla, ele está ligado, como isso aqui é um carbono secundário, então vai dar origem a um ácido carboxílico. Né? Eu desenhei aqui de uma forma incomum, né? Mas só para você enxergar exatamente como são os fragmentos. Tá? Mas isso aqui é um ácido carboxílico, é o nosso ácido etanóico, né? O nosso ácido acético. Certo? Então, mais uma vez, alceno em que a dupla está entre um carbono terciário e um carbono secundário, oxidando de forma enérgica, você vai ter como produto uma acetona e um ácido carboxílico. Vamos a um outro exemplo. Desenhei de forma diferente para você perceber. Então, repare que a ligação em saturação está aqui, ó. Tá? Então, esse carbono à direita, ele é um carbono primário. Então, isso aqui vai dar origem a CO2 mais água. Certo? E o carbono à esquerda é um carbono secundário. Então, ele vai dar origem a um ácido carboxílico. Então, repara aí. Então, olha lá, oxidante, meio ácido. Né? A molécula quebra exatamente ali em cima da ligação dupla. Você vai ter dois fragmentos. Né? E o fragmento à esquerda vai dar origem a um ácido carboxílico. Né? E o fragmento à direita vai dar origem a uma mistura de CO2 e água. Né? Então, vai dar origem ao nosso ácido pentanóico. Né? Coloquei então lá para você. Esse carbono que eu estou apontando é o carbono primário e o outro carboninho é um carbono secundário. Então, o produto da oxidação enérgica dessa reação é uma mistura de ácido pentanóico, CO2 e água. São os produtos dessa reação. Vamos a mais um exemplinho. Então, perceba que agora, ó, a ligação dupla está exatamente nessa posição aqui. Então, o carbono à esquerda da dupla é um carbono secundário e o carbono à direita da dupla também é um carbono secundário. Então, nesse caso, só teremos aí a formação de ácidos carboxílicos. Um ácido carboxílico que tem 2 carbonos e um outro ácido carboxílico com 4 carbonos na estrutura. Tá certo? Então, olha aí, ó, carbono secundário, certo? Carbono secundário, então vai reagir de forma enérgica, oxigênio e meio ácido, e aí você vai ter então a formação de 2 ácidos carboxílicos, né? Um ácido carboxílico aqui com 2 carbonos, ó, e um outro ácido carboxílico com 4 carbonos. Perceba que eu peguei a molécula e virei, né? Eu desenhei o grupo carboxílico do lado contrário, né? Percebeu aqui o que eu fiz, né? O ácido carboxílico será formado nesse carbono que está aqui, ó. Nesse carbono. Eu só dei um tombo na molécula e desenho o ácido carboxílico de forma que normalmente a gente desenha. Muito bem. Ácido etanóico ou ácido acético. Ácido butanóico ou ácido butírico, que é o nome usual para essa estrutura. Muito bem. A ruptura aí da molécula onde foi exatamente sobre a insaturação. Muito bem. Assinale a opção que corresponde aos produtos orgânicos da oxidação enérgica. Está escrito errado energética, enérgica, do 2-metil-2-penteno. Então, eu preciso escrever a estrutura. Então, coloquei aí, ó, esse é o nosso 2-metil-2-penteno, ou 2-metil-pente-2-eno, né? Esse exercício, muito provavelmente, é um exercício mais antigo, mas eu sempre gosto de colocar, né, para a gente poder ver como é que essa nomenclatura mudou. Na verdade, hoje, atualmente, é o 2-metil-pente-2-eno. Esse 2 aqui indica a posição da insaturação. Pois bem, então ele me diz que essa oxidação é enérgica, né? Então a gente vai oxidar a fundo, né? Como alguns chamam, é uma oxidação em meio ácido que quebra a molécula em 2 fragmentos. Então eu vou quebrar a molécula exatamente aqui, percebeu? Eu coloquei, ó, quebrei aqui, exatamente no meio, tá? E aí sim eu vou ter 2 fragmentos. Então, o primeiro fragmento, como esse carbono aqui, fragmento à esquerda, né? Como esse carbono é terciário, então isso aqui vai virar uma cetona, ó, cetonazinha, né? Como esse carbono aqui é um carbono secundário, ele vai virar, inicialmente ele vira um aldeído. Não sei se você reparou, tem um aldeídozinho aí. Só que esse aldeído, como dissemos, ele vai sofrer uma oxidação e vai dar origem, né, a um ácido carboxílico. Então, aqui a acetona não sofre oxidação, enquanto esse aldeído ele sofre uma oxidação, dando origem a um ácido carboxílico. Então, o produto final, os produtos finais dessa minha reação é a propanona e o nosso ácido propanóico. Tá ali, ó, propanona e ácido propanóico, o gabarito da questão, letra D de dado, certo? Muito bem.
O onceno X foi oxidado energicamente pela mistura sulfomangânica, é o nosso permanganato e meio de ácido sulfúrico. Os produtos da reação foram butanona e ácido metilpropanóico. Logo, o onceno X é. Esse é um exercício diferenciado, porque ao invés de ele te perguntar os produtos da reação, o que ele fez? Ele me informou quais são os produtos e me pede o reagente, o camarada que foi oxidado, o onceno da reação. Então, um macetezinho bom para você entender, para você matar essa questão. Você vai brincar com essa, quando for uma questão desse tipo, né, que a gente pede o onceno, na verdade, você vai brincar, você olha para a tua telinha aí, ó. Esse cara aqui é um dos produtos, é o ácido metilpropanóico, certo? Foi dito aqui em cima que um dos produtos é o ácido metilpropanóico, ele está aqui, certo? E o outro produto é a butanona, ó, ela está aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma borracha, vai pegar um liquid paper e vai apagar os oxigênios, né, dessas duas substâncias químicas. Ou seja, lembra, quando ele oxida, ele rompe ali na insaturação e ali surgem os oxigênios. Então, se você quer voltar para o estado inicial, você vai tirar os oxigênios e pegar os dois fragmentos, ó, e unir os dois fragmentos, tá? E aí você vai ter, então, né, o onceno. Então, olha para a tua telinha. Você vai ali, ó, apagar os oxigênios, vai tirar ele dali. Tirei, tá vendo? E aproximar, juntar os dois fragmentos a partir de uma ligação dupla. Olha para a telinha, ó. Você vai juntar os dois fragmentozinhos e eis que surge, como mágica, né, o onceno que foi utilizado na reação química. Percebeu? Então, um macetezinho, é um comportamento bacana para você chegar aí ao reagente da reação. Pois bem, esse camarada, numerando aí na cadeia, no caso, numeração aí seria da esquerda para a direita, então seria o nosso 2,4-dimetil 3-hexeno, ainda lembrando que é a nomenclatura antiga, que hoje a gente chama de 2,4-dimetil hexatrezeno, X3-eno. Beleza? Então, esse foi o nosso exercício de número 2. Para fechar o nosso encontro, vamos falar rapidamente sobre um outro tipo de oxidação, que é muito semelhante à oxidação enérgica, que nós vamos chamar de ozonólise. Ozonólise é um tipo de oxidação que ocorre na presença do gás ozônio. É exatamente isso. Esse gás ozônio ele vai reagir com o nosso onceno, certo? E vai formar produtos diferentes. Aí eu coloquei para você a telinha, né? O chamado composto intermediário. Você não precisa olhar para esse composto intermediário. A gente vai somente perceber qual foi o produto final da reação. Tá? Então, tem aí todos uns exemplos de ozonólise, tá? Mas o que realmente interessa é o que vai aparecer para a gente agora. Olha aí, ó. Tá? Então, de novo, é o mesmo comportamento, a mesma análise que fizemos para a oxidação enérgica. Então, de novo, eu coloquei para você que a posição da insaturação determina o produto que será formado na reação. Então, mais uma vez, carbono primário, CO2 e água, muito igualzinho ao que houve lá na oxidação enérgica. De novo, lembrando que CO2 e água é uma mistura de H2CO3, e eis que vai surgiu a diferença. Na ozonólise, o produto final da reação do carbono secundário é um aldeído, certo? Que não forma ácido carboxílico. Tá? Então, o produto da oxonólise no carbono secundário é o aldeído e finaliza no aldeído. Essa é a diferença, porque no carbono terciário o comportamento é o mesmo. Então, qual a diferença entre ozonólise e oxidação enérgica? A ozonólise, o carbono secundário forma um aldeído. E na oxidação enérgica, o carbono secundário forma um ácido carboxílico. Tá? Então, essa é a diferença entre essas duas reações. Então, coloquei quais os produtos da ozonólise em seguida da hidrólise na presença de zinco, né? Uma reação comum. Você primeiro faz a oxidação, depois você hidrolisa, porque o meio é um meio aquoso, né? Presença de água. Né? O zinco, né? Ele é essencial para que a reação ocorra, mas o comportamento é aquilo que nós já vimos. Você tem aí, ó, a ligação dupla, certo? Ozônio, né? Não te apreciei, te apresento agora. O ozônio está aqui, o nosso O3, é o gás ozônio, certo? Então, vai quebrar a molécula, olha ali, ó, quebra a molécula exatamente ali, ó, a molécula quebra exatamente, forma-se dois fragmentos. Esse fragmento aqui, à esquerda,
ele é um carbono terciário, vai dar origem a uma cetona. Esse fragmentozinho aqui à direita é um carbono secundário, vai dar origem a um aldeído. Essa é exatamente a diferença. Então, ó, quebrou, separou, um deles vai virar uma cetona e o outro vai virar um aldeído, né? Então, você repare que só pela chegada desse oxigênio aqui, já temos um hidrogêniozinho aqui em cima, esse grupo aqui é o nosso aldeído. Então, forma-se ali a propanona e forma-se o etanal, cetona e aldeído, correto? Meu querido, minha querida, obrigado, imensamente obrigado pela sua participação, pela sua paciência. O encontro de hoje foi um encontro muito curtinho, né, em que nós falamos basicamente das chamadas reações de oxidação dos nossos alcenões, ok? Fique com Deus, tudo de bom, obrigado por tudo, saúde e paz.